Olá, você está no Ligamente e hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre como era a comunicação antigamente. E também, no final do vídeo, nós vamos descobrir como os reis e rainhas daquele tempo guardavam os segredos. Vem comigo! Pessoal, teve um vídeo que eu fiz que eu falei sobre gênero textual. E eu falei rapidinho sobre a carta. Aí, me deu um bichinho aqui atrás da orelha que não pode ser extinto. A pulga. Você já ouviu falar que fiquei com a pulga atrás da orelha? É quando a gente fica curioso, intrigado. Pois é, por isso a pulga nunca pode ser extinta, porque são as curiosidades que movem o mundo. Pois é, desde esse dia eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha sobre como que era a comunicação na época dos reis, rainhas, muito tempo atrás. Como era feita a comunicação? Pombo-correio, será que existiu mesmo? E se fosse segredo o que estava na carta? Como é que eu tenho certeza que ninguém leu? Gente, a carta ou missiva do latim ou epístola do grego é um nome dado para um manuscrito, que quer dizer algo escrito à mão, ou um datiloscrito, que é algo que foi datilografado, para estabelecer comunicação entre duas pessoas ou duas organizações. Mas, se a gente for analisar a carta como gênero textual, que é o que eu estava trabalhando no outro vídeo, ela tem algumas características um pouco mais detalhadas quando comparado com o bilhete. Porque o bilhete é quando você manda um recado para alguém sem muitas regras, sabe? Você escreve lá no papelzinho, põe na geladeira, põe em cima da mesa, entrega para a pessoa. Já a carta, ele tem alguns elementos, como por exemplo, o local de quem está escrevendo a carta, a data, a saudação, que é oi, tudo bem? O corpo da carta, que é o assunto principal do que você está falando, a despedida, a assinatura. Então a carta ela tem algumas características dela. E a gente pode enviar uma carta pessoal, profissional, oficial. E aí, pessoal, que tal legal? A carta foi a principal forma de comunicação desde a invenção da escrita até a popularização da telefonia. Olha quanto tempo isso durou! Hoje em dia, a carta ela tem sido substituída pelo correio eletrônico, o e-mail, né? É muito mais prático mandar um e-mail. Mas tem gente que ainda gosta de enviar e receber carta pelo simples prazer de abrir aquela carta no papel. E sim, pessoal, existiu os chamados pombos correios. Eu acho isso incrível. Como que o pombinho pegava a cartinha e ia logo para o destinatário? Ah, mas agora eu vou explicar para vocês como que isso acontece. O pombo-correio é uma variedade do pombo comum ou pombo das rochas. Esse pombo, ele tem a característica que ele consegue voltar para o seu lar, ou seja, para o seu ninho. Então, o que que significa? Se eu criar um pombinho aqui em casa, junto com o alvinho aqui, e eu viajar lá para outra cidade com o meu pombo depois e soltar ele lá, bem provavelmente ele vai voltar aqui para casa. Isso é muito legal. Bem, mas esses pombos, pessoais. E esses pombos, gente, foram muito usados na época da guerra para eles poderem comunicar com o campo de batalha. Uau, isso é muito legal. Quem garante que a carta vai chegar em sigilo? Que ninguém vai dar uma espiadinha antes da hora. Antigamente, eles usavam um selo, também chamado de sinete. Eles usavam um pequeno objeto de metal, como ouro ou prata, que tinha na ponta um brasão, que representavam a família, um clã, um grupo específico. E quando esse grupo, ia mandar uma carta, eles utilizaram uma mistura de cera que colocava bem onde ia lacrar a carta. E eles vinham com esse objeto de metal e prensavam em cima. Quando ficava pronto, na carta estava estampado o brasão, ou seja, o símbolo daquele grupo de pessoas. Então era muito usado pelos reis e rainhas. De longe a pessoa já via o brasão daquela família real. Então mostrava de onde estava vindo aquela carta, a importância daquela carta. E quando abria a carta, aquele brasão, aquele símbolo, ele quebra. Então se você recebeu a carta com esse brasão quebrado, alguém deu uma olhadinha na sua carta, hein? Era um jeito deles terem certeza que a carta estava lacrada e em segredo. Então, pessoal, basicamente é isso. O sinete, ele mostra de onde está vindo a carta, qual que é a importância daquela carta, Qual família que está mandando, qual clã, etc. E também para manter o sigilo daquilo ali. E eu achei isso tão legal, mas tão legal, que eu também quero fazer um sinete, um selo real. Bora lá?
primeiro, pra gente fazer o nosso sinete, né? Nós temos que ter uma carta secreta. Então vamos lá escrever uma carta secreta. Para de me empurrar, Linete. Alvin, pode voltar pra cá. Muito obrigada pela ajuda. E aí, quem for receber minha carta vai poder ver o que eu escrevo. Sabe pra quem é? Para os meus inscritos. No final do vídeo eu vou mostrar o que está aqui nessa carta. Bem, então para manter o meu sigilo, vamos lá fazer o sinete? Pessoal, você vai precisar de um adulto, porque nós vamos precisar usar faca. Para essa experiência vamos precisar de cola quente, só cola, não vai precisar do bastão. Tá com um precinho aqui ainda, 99 centavos. Eu usei uma gambiarra, que sabe o que é gambiarra, gente? Para conseguir derreter a cola quente e o giz de cera que também vai precisar. Então, peraí, vamos precisar de giz de cera, vela, faca, cola quente, uma carta secreta em um envelope e uma cenoura. Quem não viu o vídeo do carimbo com legumes, eu ensinei a fazer carimbo com cenoura. É mais ou menos a mesma ideia, mas dessa vez nós vamos fazer um selo de carta, tá? E temos que acender a vela. Ah! Precisa de um suportezinho, pode ser uma colher, pode ser alguma coisinha de metal. Eu vou mostrar o que eu arrumei aqui em casa. Aqui em casa, ó, eu achei isso aqui, ó, que é um medidorzinho de bebida, que normalmente pai tem, mas eu não sei se eles vão gostar não, tá? Então, vê aí com a mamãe, com o papai, com o que pode usar. E aí eu fiz assim, ó. Tcharam! Ótima ideia, não é? E aí aqui a gente vai derreter a cola quente e o giz de cera. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um pouquinho de cada. Aí a gente vai colocar a medida, metade de cera e metade de cola quente. Então vou cortar. Sempre, né? E agora, cola quente. Pronto. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Bem, agora nós vamos colocar para derreter aqui na vela, ó. Ah, deixa eu ver se eu tenho um palitinho para mexer. É bom a gente ter um palitinho para mexer, tá? Enquanto ele derrete, nós vamos fazer o que a gente vai querer. Já derreteu rapidão. Deixa eu dar uma pausa. E aí, a gente vai usar uma cenoura para poder talhar o que vai ficar no sinete. Então, cortar retinho. Não ficou retinho, ficou bem todo. Tem que ficar retinho, gente, senão vai ficar esquisito. E aí a gente vai escrever aqui o que a gente vai fazer. Eu vou fazer um L de ligamente para nossa carta secreta. Lembrando que na hora que eu for colocar, o L vai vir pro outro lado, então a gente tem que fazer espelhado, tá? Então vamos lá. Tá vendo? A gente vai fazer o L pra dentro, tá vendo? Tô fazendo um buraquinho do L, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, já fiz o nosso Lzinho de ligamente e agora a gente vai derreter nossa cera e a nossa cola quente. Olha só, pessoal, o giz de cera já derreteu, tá vendo? A cola quente demora um pouquinho mais, então vamos esperar a cola quente terminar de derreter. É bom ter um palitinho pra ficar mexendo. Aí na hora que ficar bem homogêneo, pessoal, aí a gente já vai poder colocar lá na nossa carta. Ó, agora derreteu tudo. Olha só, tá vendo? Tudo se virou uma coisa só. Agora nós vamos jogar na nossa carta e prensar com o nosso L de ligamente. Aí tem que esperar um pouquinho.
Na hora que começar a secar, vai ficar fácil de tirar. Uau! Olha como é que ficou lindo! Pessoal, olha como ficou a nossa carta do Ligamente. Gente, olha como que ficou chique o nosso brasão. E tem uma carta secreta aqui, hein? Só para os meus inscritos. Agora, nós vamos abrir a nossa carta e ver o que tem nela. Vamos lá? Então, vamos quebrar o segredo. A carta foi aberta. Não tem como voltar atrás. O que será que tem aqui, hein? Abre logo, Aline. Tô curioso. E aí, Alvinho? Ah, eu gostei muito dessa carta. Olha aí, pessoal. Gostei dessa dica. Não esqueçam, hein? Um beijo e até semana que vem.